Alô galerinha, Clécio Klein na área com mais um vídeo para o nosso canal O Mundo das Coleções. E se você não é inscrito, não deixe de deixar o seu joinha, que isso ajuda a fortalecer o nosso canal e a valorizar o nosso trabalho, né? Curte, dá like, compartilha. E hoje, gente, eu estou aqui para mostrar uma coleção muito legal e rara, né? Quem já foi criança nos anos 90 pegou aquela fase da extinta TV Manchete, né? É, em 1994, a Santoy ela chega vendo que o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco era muito grande em outros países, oferece o anime para várias emissoras. No caso Globo, Record, SBT, Band, mas nenhuma aceitou. Até que o dono da Santoy ele ofereceu para a Rede Manchete, né? E em troca ele daria os 53 episódios de graça e a emissora ela daria, é claro, 3 horários na grade para fazer a propaganda dos bonecos. Não basta, não, não basta nem sequer dizer que isso deu certo, né? Porque foi estrondoso o sucesso de Cavaleiros, algo que até então nunca tinha ocorrido no Brasil tamanho sucesso, né? Nem mesmo as novelas da Globo chegaram a adquirir tanto sucesso. O Brasil parou literalmente. A programação exibia Cavaleiros do Zodíaco na faixa da manhã, depois, com sucesso, começou a exibir na faixa da noite, lá por volta das 6 horas. Né? E o sucesso enorme. E foi reprisando, quando a Manchete decidiu comprar novos episódios de Cavaleiros, né, o restante, reza a lenda que nesse dia eles anunciaram que tinham novos episódios de Cavaleiros e dizem que no dia da exibição o Brasil inteiro parou, ficou vazio, você não achava ninguém nas ruas, porque todos queriam assistir Cavaleiros do Zodíaco. Um feito esse que somente uma vez ou duas que voltou a se repetir no Brasil. A primeira delas, é claro, é quando tem jogo de Copa do Mundo, e outras quando já aconteceu quando houve algumas exibições de capítulos finais de novelas, né? Mas e isso com um sucesso enorme que estava fazendo, o número de produtos licenciados foi muito grande. Todo mundo queria ter um pouco de Cavaleiros, né? Os bonecos de Cavaleiros começaram a vender tanto e fazer sucesso, a tal ponto que Eduardo Miranda, o diretor artístico da Manchete e na época responsável pelo setor de animações, conta que ele chegou em uma loja e quando foi olhar, que perguntou do boneco de Cavaleiros, o dono da loja disse que ele tinha que entrar numa fila, né? Já que a procura pelos bonecos estava muito grande, já tinham mais de 12 pessoas esperando. Tamanha foi a febre dos bonecos, né? Um caso que aconteceu, um menino que foi no programa do Silvio Santos e o sonho dele era ter a coleção de bonecos. Não demorou muito também para que houvesse licenciamento de tudo quanto é tipo de produto, né? Todo mundo queria ter alguma coisa. Lembro-me eu que eu tinha uma camisa do Cavaleiros do Zodíaco que ela tinha o Ceia de Pégaso nessa posição aqui, ó. Deixa eu ver aqui para vocês, ó, nessa pose, mais ou menos, né? Pose clássica do Pegasus. E isso foi sucesso. Em consequência disso, as balas São João, elas decidiram lançar uma série de pôsteres de Cavaleiros do Zodíaco que vinham na caixa de bala. Você comprava as balas e ganhava os pôsteres, né? Febre total. E eu cheguei a ter quase todos os pôsteres, né? Que fiquei faltando um apenas, que foi o, se não me engano, o terceiro ou foi o quarto pôster.
era composto de 6 pôsteres pequenos e mais os super pôsteres, né? E eu não lembro o que aconteceu com meus pôsteres na época, mas eu acabei perdendo, infelizmente, né? Assim como o meu amigo Paulo Márcio, aqui um abraço para Paulo Márcio, que eu tive, ele também teve todos os pôsteres, mas infelizmente a irmã dele acabou rasgando certa vez e uma pena, né? Então, é, recentemente eu fui atrás e consegui alguns pôsteres novamente, né, para tentar conseguir a minha coleção. E eles, né, estão aqui. E eu vou mostrar para vocês todos os pôsteres, né, que eu consegui. Bom, o primeiro pôster de Cavaleiros do Zodíaco, ele era um pôster mais simplesinho, né? Que era só isso daqui mesmo, né? Tinha o nome Cavaleiros do Zodíaco, Bala e Zang, pôster número 1 e as figurinhas. Na parte de trás era simplesinho, né? O pôster ele era feito em um papel comum, mais ou menos, né? Tipo uma folha de um papel que lembra muito papel cartão. Olha, gente, esse daqui eu adquiri, as figurinhas dele tá completa, né? Você vê que ele está em um ótimo estado de conservação. Na parte de trás, vocês veem que tem muito fox, né? Que é essas manchas que dão no papel. Aqui do lado, marca d'água, por conta do papel também que entrou em contato com água, né? Mas tá um pôster muito bem conservado. E eles são muito raros, né? Algo em torno de 150 hoje em dia o pessoal está pagando por eles, e quando acha. O segundo pôster é o pôster do Yoga. Olha como esse tá completo, né? Inclusive eu comprei esses todos do mesmo vendedor, com exceção de uns 2 pôsteres que esse meu vendedor, ele me passou um contato de outro amigo que tinha e eu acabei adquirindo uns, ó, muito bem conservado. Aqui em cima tem um pequeno rasgo, né? E isso daqui, para muitos colecionadores, aqueles mais hardcore, isso afeta muito o valor. E como sempre, o que eu já falei em outros vídeos, ó, fita adesiva, gente, isso estraga o pôster. Qualquer coisa de papel, né? Que eu falei inclusive no vídeo dos discos de vinil, que você coloca, quando é com o tempo, essa fita vai sair e fica só a cola. O que é muito ruim pro papel, né? Acaba estragando. Então, se rasgou, melhor deixar do jeito que tá, né? Aqui, como vocês veem, o pôster 2 do Yoga, ele tá completinho, né? O pôster 3, ele é o pôster do Shiryu. Esse daqui tá muito mais bem conservado, não há rasgos em canto nenhum. Você vê que tem dobras aqui igual todos eles, devido ao tempo, mas eu não guardo eles dobrados, eu guardo eles em sacos plásticos bem embalados, né, próprio mesmo para papel, que é o mesmo tipo de plástico que usamos para conservar as cédulas de dinheiro antigo, né? E na época eu era muito fã e queria conseguir o pôster 4, que era o único pôster que eu não tinha. Lembro-me que eu pedi a meu pai que comprasse uma caixa de bala. Isso naquele tempo, né, a gente morava no interior e as condições eram muito poucas, então comprar uma caixa de bala era um luxo, né, que não tínhamos na época, mesmo assim ele comprou. E eu, muito animado, abri a caixa para ver se vinha o pôster do Ikki, mas veio o pôster do Shiryu, né? Mas muito bom, que assim eu comprei bala, né? Bom, como vocês veem, o pôster está completo, como sempre, né? Na parte de trás, ele continua com um pouco de fox, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, marca de caneta. Isso também acaba muito com o valor de colecionador. Para muitos itens que você pega, principalmente revistas em quadrinhos,
pôsteres, é muito comum de às vezes você vê riscos que as crianças brincavam e isso acaba estragando por demais a coleção, né? Bom, o próximo item da lista aqui, ó, é o pôster do Ikki. Como vocês veem, esse foi o único pôster que eu não tive na época, mas acabei conseguindo ele 30 anos depois, né? Aqui está. Esse daqui ele está mais bem conservado do que os outros, está mais impecável. Ele está completo. Você vê que os detalhes da arte, caveiras aqui embaixo, né? Que todos os pôsteres tinham algo assim, como o pôster do Shiryu, que você vê que tem raios aqui do Coleira do Dragão, o do Yoga, que era meio como uma temática de gelo, então todos tinham esse detalhe. Ele está mais impecável, a parte de trás dele, ela não tem fox igual os outros, né? E tá completinho, com todas as figurinhas, que são muito difíceis também. Hoje em dia tem gente que vende essas figurinhas, varia de preço, de 2 até 10 reais, dependendo da figurinha, até mais cara um pouco, mas são difíceis de encontrar, mas ainda se encontra muitas figurinhas, e figurinhas ainda que não foram coladas, né, intactas, né. O pôster próximo, né, é o pôster 4, não, quer dizer, o pôster número 5, ele é o do Shun, como vocês veem tem estrelas, e ele também está impecável, né? A parte de trás, ó, infelizmente, está meio amassado aqui, porque quando foram apregar a figurinha, apregaram a figurinha com o pôster amassado, então ele ficou assim, mas tirando esse detalhe, ele está perfeito, não tem rasuras e nem manchas de fox na parte de trás, certo? E o pôster, o primeiro pôster eu falei que era feito tipo um papel que lembrava muito papel cartão, só que sendo uma folha bem fina. Já esses aqui, os pôsteres, o restante, era feito de papel Gucci, né? Então, ó, perfeito também, uma ótima... E a conservação deles, ó, um pedaço de papelão, né, e coloco eles dentro assim da embalagem, que é para deixar o máximo protegido possível. Estou pensando futuramente ver o que é que eu faço com eles. Se o mais correto para a preservação é mandar emplastificá-los ou colocar em algum porta-retrato, colocar em um quadro, né? Eu ainda não sei, eu tenho que ver aqui com um especialista em paleografia qual é a melhor forma de conservação do papel, né? Mas por enquanto uma das melhores formas é deixar ele na embalagem mesmo, bem embalado. O próximo pôster é o 6, né? Que é o mais difícil dos pôsteres comuns, que é o do Seiya, né? Como sempre, ele está completo, né? Completo, tem marca de dobra, né, por conta do uso do tempo, mas ele está em ótimo estado de conservação, sem fox também, né? E muito lindo, gente. Olha só esse pôster, que maravilha, né? Então, esse inclusive foi o último pôster que eu consegui dos pôsteres dos pequenos, até porque ele é o mais comum, e tem muita gente que gosta de fazer a coleção, tanto compra os pôsteres com as figurinhas e tem pôsteres em branco também, né? O próximo, que aqui são os super pôsteres, né? Então, aqui, gente, ó, esse daqui os super pôsteres, se eu não me engano, eram 4. E eu tenho 3 deles. Esse daqui eram 4 e ele veio em branco. Porém, na hora que eu comprei, um colecionador, o cara que me vendeu, tinha uma figurinha e apregou nela, né? Ele me falou na hora que tinha enviado os pôsteres que tinha apregado uma figurinha. Como esse pôster já estava em branco, eu preferia que ele tivesse ficado assim, né? Mas ele acabou apregando. Tá vendo só?
Vamos ver o restante. Bom, esse é o Super Pôster 3. Vocês veem que ele tá bonito também, uma figurinha, a pregada eu vou ter que ir atrás das outras, dobras com o tempo, e aqui atrás, ó gente, é isso que eu falo para todos vocês, tá vendo? A marca da fita adesiva onde descolou, né? Isso aqui já foi fita adesiva, mas muito difícil de encontrar também os pôsteres, né? Eu já vi gente vendendo a coleção completa por 5 mil, é claro que isso não é um valor que você pode catalogar como preço, né? Porque eu vi no Mercado Livre e acaba que lá muita gente às vezes quer colocar o preço lá em cima, né? Como falam popularmente, acima da tabela FIP, aí não dá certo, né? Ó, ele tem uma pequena mancha de Fox aqui, né? Mas tá impecável. Esse daqui também, né? Bom, aqui, ó, um outro pôster, né, que eu acabei adquirindo, um rapaz, esse meu fornecedor, que me passou o contato do colega dele, ele tinha uns pôsteres para vender, então saiu mais barato eu comprá-los, né, esses que eu já tinha que comprar o lote todo, porque saiu mais barato o pôster que eu queria. Então acabei que saiu alguns pôsteres pelo menos do valor, né, muito menos, então futuramente eu posso estar vendendo ou trocando eles. Esse aqui já está com as figurinhas mais completas, né? Ainda falta duas. O pôster está intacto. E aqui atrás, bom, marca de caneta, mas sem mancha de Fox. Aqui o pôster 6, né, que veio junto nesse lote que eu comprei, e você vê que ele está em branco, né? Como eu já tinha pegado aquele pôster repetido, eu queria que o cara não tivesse apregado a figurinha porque tinha ficado em branco, né? Esse está em branco também. Ó, e esqueci de falar, esse daqui está muito melhor, está mais impecável do que o meu outro que está com a figurinha, então tá muito lindo esse, né? Um outro pôster que veio é esse daqui, ó, é do Ike, né, que também está em branco e está no mesmo esquema, até porque era um do mesmo dono, que ele só se desfez dessa coleção por causa que precisou pagar algumas dívidas, né, que infelizmente é uma triste realidade para muita gente, que às vezes se desfaz, passa anos para adquirir itens raros e quando chega certo momento tem que se desfazer de sua coleção por necessidade, né? É muito triste, até porque achar um pôster nessas condições é muito difícil, né? Exatamente. Aí vocês veem, né, que são dois pôsteres, os super pôsteres, mais um pôster repetido dos super pôsteres. Então, no caso, ficam me faltando, acho que dois super pôsteres, que no caso é o pôster 1 e o 2. Aí eu completo, né, a coleção. E nisso, depois de anos, né, eu estou conseguindo adquirir de novo. E esses daqui são raríssimos, muito raros mesmo, né? Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu joinha, curte, compartilha, comenta, né? Que isso ajuda a fortalecer o nosso canal. E até mais!